Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Renata e mais uma vez estamos em nossa videoaula à distância. Enquanto a gente permanece nesse método de ensino, vamos fazer da melhor forma possível, né? Então hoje começando com a parte 242 do COC de vocês. Vamos voltar lá para o COC 1, pegando a parte de Biologia 2, que é a parte 242, e vamos começar com a organização das células. Hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre os tipos celulares, procarionte, eucarionte, célula animal, célula vegetal, e vamos iniciar a composição química da célula, com água e sais minerais. Beleza, gente? Então, iniciando aí. As células podem ter duas classificações de acordo com sua organização. A primeira delas é célula procarionte ou célula procariota. Procariota vem de pro, que significa primitivo, o que surgiu primeiro na escala evolutiva. Cário, cápsula ou núcleo, e teca, envoltório. É uma célula que tem uma organização de núcleo primitiva. O que significa isso? Eu não tenho aquele envoltório que separa o DNA, que é a molécula característica de um núcleo, do restante da célula. Gente, presta atenção que não é para dizer que a célula não tem núcleo. Núcleo ela tem. Se a gente diz que ela não tem núcleo, dá a ideia que nem DNA ela tem, que é o caso de uma hemácia, por exemplo. Uma célula sanguínea do tipo hemácia é uma célula que não tem núcleo, não tem nem DNA, mas aí por razões particulares. A célula procariota, ela tem sim o DNA, mas esse DNA fica solto pelo citoplasma. Você não tem uma membrana revestindo o DNA, separando ele do restante do núcleo, né? E outra característica, nós encontramos ribossomos, que são organelas que fazem a produção de proteínas. Vamos ver isso nas próximas aulas, quando a gente fala sobre as organelas, né? Aqui em detalhe um ribossomo, que é uma organização de RNA com proteínas, né? E aqui mostrando os ribossomos espalhados. A gente encontra esse tipo de organela porque ela é o que a gente chama de organela não membranosa. Ela não tem membrana, o ribossomo não tem uma estrutura de membrana ao redor dela, que seria análogo a uma membrana ao redor do DNA, né? Assim como ele não tem a membrana do DNA, ela também não tem uma membrana no ribossomo. Então a célula procariota não tem essa membrana, que a gente chama de carioteca, e tem as organelas que a gente chama de não membranosas, né? Agora passando para as células eucariotas, já começo mostrando a célula eucariota animal. Vamos falar da diferença também da célula eucariota animal e vegetal. Então, primeira característica da eucariota, uma membrana separando o conteúdo do núcleo do restante da célula. Além disso, nós temos uma quantidade grande de organelas membranosas. Todas essas organelas que a gente vê aqui são membranas, além dos ribossomos, ó. Assim como na procarionte nós também temos ribossomos. Temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos, que são organelas de digestão. Nós temos também peroxissomo, que é uma organela que processa água oxigenada. Podemos encontrar flagelos e cílios, né? Para quem lembra aí das aulas de protozoários, cílios e flagelos são estruturas de locomoção das células, né? Além disso, tem o citoesqueleto, que são estruturas de fibras de proteína, que está mostrando esses fios amarelos bem delicados aqui, ó. Aqui eu tenho a formação do centríolo, lisossomo, flagelo. O centríolo, com essas fibras, dão a organização para sustentar um flagelo e também os cílios, né? Então, a célula eucarionte, ela tem uma cápsula, um envoltório verdadeiro ao redor do seu núcleo. Então, quando visto no microscópio, eu vejo um núcleo muito mais evidente que uma célula procarionte.
E na célula eucariota vegetal, nós temos diferenças em relação ao animal. 3 estruturas a mais em relação ao animal. Nós temos um vacúolo. O que é o vacúolo? É uma grande organela para armazenamento de água. Quando olhada em microscópio, ela parece uma organela que é um vácuo. Não tem nada dentro. Parece que não tem nada dentro, mas ela armazena água. Por isso o nome dela é vacúolo. O cloroplasto. Essas organelas aqui em coloração verde são as organelas responsáveis pela fotossíntese, que é a grande diferença entre animais e vegetais, certo? Por isso que eu não encontro cloroplasto em célula animal. E uma terceira organela, que é a parede celular, um revestimento extra por fora da membrana plasmática. Além da membrana plasmática, nós temos essa estrutura de parede celular ao redor dela, como se fosse uma sustentação da célula, já que um vegetal não possui esqueleto como os animais, ele tem esse revestimento de parede celular que, dependendo da espessura, dependendo da composição dele, pode servir como sustentação. O tecido formado por essas células pode ser um tecido de sustentação. E também não temos lisossomo, que é a organela de digestão, centríolos e cílios e flagelos. Lembrando aí que vegetais são organismos que não têm movimentação, então não temos cílios e flagelos nas células vegetais. Tranquilo, gente? Então, demos uma passagem rápida entre as diferenças de célula procarionte, eucarionte e das eucariontes animal e vegetal. Agora vamos para a nossa bioquímica celular. Nesse slide aqui, nós temos conteúdo de água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Nós vamos estudar hoje só os 2 primeiros, água e sais minerais, que são os componentes inorgânicos dos seres vivos. Carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas são componentes orgânicos. Basicamente falando, inorgânico é aquilo que existe na natureza independente da presença de seres vivos. São substâncias que já existem na Terra mesmo antes do surgimento dos seres vivos. E os componentes orgânicos só surgiram a partir do momento que surgiu a vida na Terra. É uma organização de moléculas bem mais complexa e nós temos como base dessa composição átomos de carbono. Quando vocês estudarem química, a parte da química orgânica, vocês vão estudar principalmente cadeias de carbono, né, que é a base do nosso corpo. Então, a bioquímica celular estuda a composição dos seres vivos e também propriedades químicas, incluindo aqui reações químicas. Nessa aula desse slide, nós vamos falar só sobre a composição química. As reações químicas nós vemos em outros momentos. Na natureza, existem 96 elementos químicos, os átomos que a gente encontra naturalmente, tá? Se a gente contar os que são produzidos em laboratório, tem mais do que 96, os artificiais. 26 deles são encontrados nos seres vivos. De 96, 26 átomos diferentes são encontrados nos seres vivos. Os mais abundantes, a gente resume nessa palavrinha aqui, CHOMPS. Na verdade, não é uma palavra, né? É o símbolo atômico dos átomos em maior abundância nos seres vivos. O que é o CHOMPS aí? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, não é potássio, tá, gente? Potássio é K, P é fósforo, e S, enxofre. Também não é nada começando com S, né? Então, nós temos aqui uma tabelinha mostrando o percentual. Como eu falei para vocês, nós temos em moléculas orgânicas uma base de carbono. Então, o carbono aparece como o componente mais abundante nas células. 65% do nosso organismo é formado por átomos de carbono, seguido por oxigênio e hidrogênio. São os 3 átomos principais das moléculas orgânicas. Nós temos também nitrogênio, 3%, fósforo e enxofre. São os átomos mais encontrados nos seres vivos. Se a gente pensa em moléculas, né?
A água está presente de 75% a 85%. Isso é um número bem variável, porque depende da espécie, depende da idade. E a gente vai falar sobre isso quando falar da água. Proteínas é o segundo componente químico mais abundante, de 10 a 15%, seguido por lipídios, glicídios, que são os carboidratos, ácidos nucleicos, que é DNA e RNA, e outras substâncias. Se a gente tirar a água desse gráfico, nós temos aí 72% do nosso corpo proteínas. Se a gente ressecar, conseguir desidratar o nosso corpo, 72% é formado de proteínas, seguido por lipídios, carboidratos, que são os glicídios, ácidos nucleicos e outras substâncias. Beleza, gente? Então, começando com os compostos inorgânicos. A água, ela tem diversas funções no nosso corpo. Além de participar da composição química de mais de 60%, nós temos pontos importantes da participação dele no nosso organismo, né? Nós conseguimos a água através de líquidos, água potável e também alimentos sólidos que podem vir a ter água em sua composição. Primeira importância dele, ele é considerado um solvente universal. É uma molécula que dissolve, separa compostos iônicos e polares com facilidade. Muitos dos compostos do nosso organismo são solúveis em água. E é muito mais fácil que as reações químicas aconteçam em meio aquoso, na água. Porque dissolvendo você pode separar os átomos para facilitar as reações químicas. Então, sendo solvente universal, ele auxilia nas reações químicas. Reações químicas de hidrólise. O que é hidrólise? Lise significa quebra, hidro, água. Hidrólise, então, significa quebra com a participação da água. Aqui estou dando um exemplo de uma reação de digestão. Digestão da sacarose, que é um tipo de açúcar. A gente vai falar sobre os açúcares nas próximas aulas. A sacarose reagindo em meio aquoso com a sacarase, que é uma enzima, vamos falar das enzimas também, é separada em dois componentes menores, de glicose e frutose. Vamos falar desse tipo de reação também. Ela precisa da água para acontecer. Usamos água também para produzir substâncias lubrificantes, como as lágrimas dos nossos olhos e líquidos que preenchem as articulações do nosso corpo, para evitar o atrito entre os ossos. Regulador térmico, regula a temperatura do corpo, impede variações bruscas de temperatura. Como a água precisa de muito calor para variar a temperatura dela em 1 grau, a gente fala isso de elevado calor específico, a gente precisa absorver ou perder muito calor para diminuir a temperatura. A nossa temperatura corporal é em torno de 36 graus, aproximadamente constante, graças à presença de água em grande parte do nosso corpo. Além disso, quando o corpo tende a aquecer demais, seja porque a gente está num ambiente muito quente ou porque nosso metabolismo está produzindo muito calor, o corpo produz o suor, que é uma composição de água e sais minerais. As glândulas sudoríparas são estimuladas a produzir o suor absorve o calor, essa água contida no suor absorve o calor, evapora e impede que o corpo aumente a temperatura. Então, é uma forma de resfriar, de absorver o calor em excesso para não deixar a temperatura corporal se elevar demais. Também usamos a água para transportar substâncias. Pensa aí no sangue, que é o componente corporal que faz o transporte de substâncias no corpo, né? Grande parte do sangue é formado pelo plasma, que tem um percentual alto de água. Ele transporta alimentos. Nas células sanguíneas transportamos gases, dissolvidos também no plasma sanguíneo, excretas, e no caso das plantas, transporte de seiva. Né? Então, é uma componente que faz o transporte. Equilíbrio osmótico é a concentração de substâncias. A água é capaz de alterar as concentrações dentro e fora das células, entre e extracelulares. Quando tem muita substância dentro da célula, a célula é capaz de absorver a água para dissolver, para diminuir essa concentração. De repente, uma concentração muito alta pode ser prejudicial para a célula. Então, ela tende a absorver a água para diminuir a concentração, espalhar
esse componente pela célula, né? Com a finalidade de manter a homeostase, que significa equilíbrio. Talvez uma concentração alta de alguma determinada substância seja danosa. Então, para manter o equilíbrio, para manter a homeostase, a célula absorve a água para dissolver, né? Como eu falei para vocês, a quantidade de água depende de determinados fatores. Por exemplo, a nossa idade. Quanto mais jovens nós somos, maior a capacidade de reter líquido. O feto, por exemplo, dentro da placenta da mãe, consegue reter 94% de água. Ele não tem nenhum fator externo que o faça perder água, suor, nada disso. Então ele retém bastante líquido. Uma pessoa adulta pode ter em torno de 70% de água. Um idoso, depois dos 60 anos, 60, 70 anos, já tem uma capacidade de reter menos líquido no corpo. Por isso que nós temos rugas na nossa pele, na epiderme. A presença de rugas é indicativo de que o tecido conjuntivo logo abaixo da pele já não retém muito líquido. Por isso que uma coisa que se faz cosmeticamente é o uso de cremes hidratantes. Hidratar significa colocar água. Cremes hidratantes vão aumentar um pouco o nível de água no corpo, né? Não é reversível, né? O negócio de surgimento de rugas. Mas enfim. A espécie também é um fator que modifica a quantidade de água, né? Nós aí, uma pessoa adulta, 70% de água viva. Pensa aí, ela vive na água, no meio aquoso. Não tem como perder líquido, né? Tem 98% de água. Enquanto uma semente de planta, que tem um percentual bem baixo, 15% de água. O outro fator que influencia é a atividade metabólica do tecido. O que significa isso? Significa quantidade de reações químicas que o tecido, que o órgão faz. Aqui nesse desenho nós temos a representação dos locais do nosso corpo com maior metabolismo, com um metabolismo mais intenso. Ó. Cérebro, coração, pulmão, fígado, rins, músculo, sangue, tudo isso faz muita reação química o tempo todo. Então são órgãos com um percentual de água bem alto. Se eu comparar com outros órgãos que não têm metabolismo tão presente assim, nós temos bem menos água nos ossos, por exemplo, na epiderme. São tecidos que são mais, digamos assim, fixos. Eles não têm muitas reações químicas acontecendo nele. Enquanto o cérebro precisa processar informações o tempo todo. Então, está sempre acontecendo o metabolismo. Beleza, gente? Agora, falando de sais minerais. Não tem como colocar uma função principal dos sais minerais. A gente chama eles de micronutrientes, que não significa que é porque eles são pequenos, não, mas que a gente precisa em pequenas quantidades. Aqui eu trouxe para vocês alguns elementos, né, alguns dos sais minerais para exemplificar. Não vou ler todos, tá aí a tabela dos que são mais relevantes, mas vou pontuar alguns. Por exemplo, o cálcio. A gente sempre fala do cálcio como componente dos ossos, né? O cálcio é o que dá a resistência aos ossos. Também participa na coagulação do sangue, quando nós nos ferimos e precisa cicatrizar, a coagulação sanguínea participa nesse processo de coagulação, precisa do cálcio para isso acontecer. Também no funcionamento de nervos, na transmissão dos impulsos elétricos entre os neurônios e na contração muscular. Cloro, gente, não é o cloro que se usa em piscina, tá? É o cloro encontrado em alimentos, um deles o sal de cozinha. Sal de cozinha é cloreto de sódio, talvez vocês já tenham aprendido isso nas aulas de química. Cloro e sódio, cloreto de sódio. Ele compõe o ácido clorídrico que o nosso estômago produz. E isso auxilia a digestão. Vamos aprender isso na aula de sistema digestório. Vou passar para o próximo. Ferro. Se fala muito de ferro quando se fala de anemia, né? Por que fala do ferro da anemia? A anemia é uma certa fraqueza do corpo, né? Parece que é um quadro de desnutrição. A gente fala de anemia, sempre lembra de desnutrição. A anemia é causada quando tem algum problema na formação das células sanguíneas. Nesse caso aqui, ó, como ele faz parte da hemoglobina, que é o pigmento das hemácias,
Com uma hemoglobina sem ferro, ele não faz o transporte correto dos nutrientes no corpo. O ferro também é importante para a respiração celular, que produz energia. Por isso que uma pessoa com anemia fica com a aparência de cansaço, né? Flúor, componente dos dentes, né? Iodo também é importante para produzir hormônios da tireoide, que é uma glândula localizada na altura da garganta, né? Potássio, se fala muito de potássio quando se tem cãibra. Ele não é tão associado à contração muscular, mas a gente associa mais ele à transmissão dos impulsos nervosos. Olha o sódio aqui, ó, que junto com o cloro forma o sal de cozinha, né? Também envolvido na condução dos impulsos nervosos, na comunicação entre os neurônios, né? Então nós temos aí outros elementos que formam os sais minerais. Aqui a gente já começa com os compostos orgânicos, então terminamos por aqui. Vocês vão fazer os primeiros módulos do COC. Vou deixar anotado aí na postagem onde esse vídeo está anexado, além desse PDF com esses slides. A gente vai parar por aqui, mas vamos continuar na próxima aula de sexta-feira com o início dos compostos orgânicos. Tranquilo, gente? Então, para essa semana, vocês têm... Voltamos lá no COC 1, né? A parte 242 do COC 1, módulos 1 ao 3, que fala dos tipos celulares procariontes e eucariontes, da água e dos sais minerais. Vocês vão fazer os exercícios de aplicação e extras desses 3 módulos. Beleza? Então, espero que vocês tenham uma boa semana de estudos. Não deixem o ritmo diminuir. Vão permanecer unidos aí. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.